Olá pessoal do Sindicato Nacional dos Aeronautas, meu nome é Alexandre Naime Barbosa, sou médico infectologista, chefe do serviço de infectologia da Unesp. Eu vim hoje conversar com vocês a pedido do sindicato para discutir alguns aspectos relacionados ao coronavírus, esse tema que é tão atual e tão relevante. Hoje é dia 13 de março de 2020 e é importante pontuar a data, pois as informações sobre a epidemia do coronavírus mudam a cada dia e é muito importante, então, que elas sejam contextualizadas. A primeira pergunta enviada é como se dá a contaminação por coronavírus. O coronavírus, então, é um vírus principalmente transmitido por gotículas, ou seja, aquela secreção que sai da boca, pequenas gotas de saliva quando a gente fala, quando a gente tosse, ou então secreção que escorre do nariz, que também pode tomar a forma de gotículas quando a gente espirra ou tosse. E existe também a transmissão através do contato, quando essas partículas de saliva ou de secreção do nariz, essas gotículas, que podem ficar na mão ou em outros objetos contaminados através de atos como tossir ou espirrar. Então, quando essas gotículas acabam tendo contato com a mão de outras pessoas e acaba entrando também em contato com mucosas, como o nariz, a boca ou os olhos. Por exemplo, uma pessoa infectada que cobre o nariz ao espirrar com a mão e põe a mão depois num objeto como um corrimão, como uma mesa ou algum equipamento na academia, e outra pessoa põe na sequência a mão nesse objeto e leva então a boca, o nariz aos olhos. Então o contato direto com a secreção e depois o contato com essas mucosas pode então levar à contaminação. Existe um terceiro meio possível de transmissão chamado aerosol, que não parece ser importante na epidemia do coronavírus, mas isso ainda está sob investigação e melhor definição científica. Os sintomas típicos de infecção por coronavírus são os mesmos de uma gripe comum: febre alta, dor pelo corpo, nariz escorrendo, tosse, possivelmente dor de garganta, dores então musculares pelo corpo, e em casos mais graves, essa infecção pode levar a uma infecção pulmonar, que é a principal causa de mortalidade em pacientes idosos ou pacientes com doenças crônicas, principalmente doenças pulmonares. As medidas que devem ser adotadas para a prevenção, elas podem ser divididas em dois grupos. Primeiro, medidas individuais, aquelas que estão sendo bastante propagadas, sempre lavar a mão com água e sabão por 20 segundos, ou então desinfetar com álcool gel. Lembrar de evitar de tocar com as mãos olhos, nariz e boca, porque aí você pode levar o vírus para essas mucosas. Na medida do possível, evitar, na situação epidemiológica atual no Brasil, grandes aglomerados de pessoas. Existem alguns institutos públicos, medidas públicas para evitar essas aglomerações, mais de 100 pessoas principalmente. Alguns eventos têm sido cancelados, alguns congressos, alguns eventos públicos. Então, evitar aglomerações de pessoas. Algumas empresas e alguns órgãos governamentais também pedem para que pessoas que estão voltando do exterior cumpram um período de observação de 14 dias para avaliar a questão dos sintomas. E essas medidas de prevenção, elas vão sendo atualizadas à medida em que a gente vai conhecendo o número de casos novos no Brasil. Portanto, é bastante mutável. Ainda não existe uma determinação formal, por exemplo, para a interrupção de aulas escolares. Algumas universidades fizeram isso por conta, mas, obviamente, com o passar da epidemia e com a dinâmica do conhecimento do número de casos, medidas mais importantes podem ser tomadas ou não. A letalidade do coronavírus depende muito da população em que está se estudando, do país, da dinâmica de infecção. Ela pode chegar em alguns grupos a taxas muito altas, acima de 80 anos, taxas superiores a 10%, mas nos adultos jovens, até 50 anos, essa taxa é muito baixa, inferior a 0,5%. Depende principalmente, portanto, da idade. Grupos mais idosos vão ter um índice maior de mortalidade, e também depende muito da questão de doenças prévias, principalmente pulmonares, como DPOC e enfisema. Nem todas as pessoas que se infectam com coronavírus precisam de internação.
Somente aquelas pessoas que desenvolvem algum grau de insuficiência respiratória, ou seja, dificuldade para respirar, ou ainda sinais e sintomas compatíveis com uma generalização da infecção, como, por exemplo, hipotensão arterial, pressão baixa. Toda pessoa que tiver sintomas de coronavírus, que como foi discutido, são sintomas de gripe, febre, dor pelo corpo, dor de cabeça, nariz escorrendo, tosse, devem procurar atendimento médico para uma avaliação. Se os sintomas forem muito leves, ela pode se medicar, mas em qualquer dúvida é bom que é precavido que se passe por uma avaliação médica, que vai identificar geralmente esses fatores que são mais de gravidade, principalmente naqueles grupos de faixa etária ou de comorbidade que são importantes em termos de letalidade. A expectativa de propagação de vírus no Brasil ela é completamente desconhecida. Alguns números vêm sendo divulgados, mas esses números são em termos de uma perspectiva de cenários que têm que ser avaliados do ponto de vista de medida de saúde pública. Então, números muito altos que vêm sendo divulgados em termos de possível número de brasileiros infectados são possibilidades que instâncias públicas tomam em relação a fazer uma resposta do ponto de vista de número de leitos de internação ou número de UTI. Não necessariamente esse número vai ser atingido. Existem 3 cenários possíveis numa crise como essa, que é um cenário mais otimista, mais moderado e mais pessimista, e por motivos óbvios, os órgãos públicos têm que trabalhar com um cenário mais pessimista em relação a poder deixar uma capacidade instalada de leitos de internação e de UTI compatíveis com o pior cenário, mas não necessariamente esse cenário vai acontecer. Ainda é uma incógnita, a epidemia no Brasil pode tomar contornos diferentes do que tomou em alguns países em que a situação é mais drástica, como a China e a Itália, mas a gente não sabe o que vai acontecer e dia a dia essas informações têm que ser atualizadas para que essas medidas possam ser alinhadas do ponto de vista de serem mais otimistas ou mais pessimistas. As medidas tomadas pelo governo americano suspendendo todos os voos entre a Europa são razoáveis? Isso é uma resposta que só as autoridades americanas podem dar. Em algum momento se achou que o risco de introdução de europeus fosse um fator importante para aquele país, eles devem ter motivos para isso, mas ainda no Brasil essa medida não foi tomada no dia de hoje. Existe uma pergunta aqui se eu acredito que existe um componente de histeria coletiva, principalmente o que aconteceu no dia de ontem, dia 12 de março, um dia após a OMS classificar a epidemia de coronavírus como uma pandemia. Houve sim realmente um comportamento acima do esperado em relação à repercussão, porque o número de mortos no mundo continuou cumprindo uma linha que vem sendo cumprida. No Brasil, por exemplo, nós não tivemos nenhum óbito até o dia de hoje, que é dia 13 de março de 2020. O número de casos vem sim aumentando, mas isso é esperado, não está fora da curva, não chegou à cifra de 2 centenas ainda. Então, houve uma repercussão muito grande de alguns áudios que, entre aspas, foram vazados, de algumas notícias, principalmente também essas medidas tomadas pelo governo americano, sem um número expressivo de aumento de casos no Brasil que significasse, que justificasse toda essa histeria, e nem o número de mortos. Então, como eu já falei anteriormente, é necessário que dia a dia, com calma, a gente avalie essas variáveis de número de pessoas infectadas e de óbitos e vá tomando as posições com calma, que precisam, obviamente, serem pensadas, mas não necessariamente sempre no pior cenário. Se o tripulante suspeitar de um caso a bordo, o que deve ser feito? Esse caso, assim que for possível, deve ser notificado às autoridades do aeroporto. Se possível, se estiver disponível no avião, pedir que, gentilmente, sem também criar uma histeria no voo, essa pessoa, se puder usar máscara, com certeza vai impedir com que não só o coronavírus, mas outros vírus de transmissão de gotículas, como, por exemplo, influenza, possa ser transmitido, mas é importante que essas medidas sejam pactuadas antes com as políticas de cada empresa, de cada companhia aérea, porque existem protocolos que têm que ser estabelecidos e as empresas seguem protocolos, inclusive governamentais. Então, cheque com a sua empresa, com a sua companhia aérea na qual você trabalha, qual é a política para pacientes sintomáticos, mas é realmente importante que eles sejam, dentro dessas políticas, identificados.
Caso o tripulante esteja suspeito, ele mesmo, né? Caso um tripulante esteja com suspeita de infecção por coronavírus, como deve proceder? Essas pessoas com suspeita não devem trabalhar, essas pessoas devem ficar em observação. Até o presente momento, está sendo feito nesses casos suspeitos, que é, além dos sintomas que a gente discutiu, febre, dor no corpo, dor de cabeça, espirrar, tossir, e tiver um elo de ter voltado, por exemplo, da Europa, ou tiver tido contato com casos confirmados de coronavírus, então essas pessoas sim são consideradas suspeitas. Mas mesmo que não for uma suspeita de coronavírus, essa síndrome gripal que a gente discutiu também pode ser decorrente, por exemplo, de influenza. Então, essas pessoas não podem trabalhar porque elas vão estar transmitindo essa infecção. Devem, em caso suspeito de coronavírus, que são esses critérios que a gente discutiu, ficar em observação por 14 dias em casa ou até que os sintomas tenham melhorado. Lembrar que, obviamente, as empresas estão construindo políticas para esse tipo de situação. Muitos órgãos públicos também têm ido nesse mesmo sentido que eu comentei. Em geral, em quanto tempo o infectado se recupera? Em torno de 2 semanas, de 10 a 14 dias, às vezes um pouco mais. Na maioria das pessoas, 80% a 90%, os sintomas são de uma gripe, que a gente discutiu agora há pouco todos os componentes, às vezes mesmo de um resfriado leve, nem mesmo febre alta o indivíduo tem, e apenas em 10 a 20%, principalmente naquelas populações de maior risco, realmente o caso pode ter mais gravidade. Em caso de contato com passageiro ou outro tripulante suspeito de coronavírus, se faz o necessário período de quarentena? Se for um caso confirmado, sim. Se for só suspeito, tem que aguardar a investigação desse caso. Por enquanto, no Brasil não existe uma transmissão sustentada do coronavírus, existe sim a transmissão comunitária, mas isoladamente, que a gente está conseguindo rastrear. Mas em casos suspeitos, em casos confirmados laboratorialmente, aí sim essa pessoa precisa aguardar 14 dias em casa, mesmo assintomático, porque pode haver o risco de ter sido infectado. A eficácia do uso da máscara. A máscara é muito eficaz, ela protege mais de 90% a 95% das infecções, a máscara cirúrgica comum, mas ainda não existe uma necessidade de uso em transporte público, em aviões, em metrô, em ônibus, que ainda seja necessário no Brasil, pois não existe uma transmissão sustentada em alta escala. Mas isso, obviamente, pode mudar com os dias e a gente fica à disposição do Sindicato Nacional dos Aeronautas para atualizar, então, essas informações. Agradeço a atenção de todos.